É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. A tua igreja canta, pois és santo, de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor.
oração, que aceitemos e recebamos tudo aquilo que vem do Pai para nós. Amém? Olá, meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Jesus. Espero que os irmãos estejam bem, uma alegria podermos iniciar mais uma transmissão, mais um culto de oração, buscar juntos a face do Senhor. E voltamos aqui com o nosso tema especial. Você está vendo aqui o tema do nosso retiro espiritual que está chegando. Daqui a alguns dias nós estaremos mais uma vez no sítio Quincadona. Se você não fez a sua inscrição ainda, corre, dá tempo. Vamos viver juntos esse momento tão especial de congraçamento, de comunhão, de diversão, de edificação na palavra. Pensar sobre esse tema, evangelize, a alegria de cumprir o chamado. Nós queremos convidar todos vocês a estarem conosco entre os dias 10 e 13 de fevereiro. Por falar nisso, eu quero fazer um convite especial a você. Na próxima quarta-feira, dia 7, nós estaremos aqui juntos no templo, no nosso culto de oração, que será também o culto de consagração do nosso retiro espiritual. Retiro que começa no dia 10, portanto no dia 7, próxima quarta, todos convidados a estarem no templo para que juntos possamos consagrar o nosso retiro ao Senhor. E será tudo ao vivo, ao vivo. Os irmãos já perceberam que ao longo do mês de janeiro, nas últimas semanas, nós realizamos o nosso culto de oração numa formatação diferente. Os irmãos que puderam vir ao templo, nós nos reunimos aqui no templo, oramos juntos, lemos também a carta de Pedro, estivemos fazendo a mesma leitura que fizemos aqui na transmissão, fizemos também em nosso culto presencial. Mas os cultos de janeiro não foram transmitidos. O que nós estamos acompanhando nesse mês são os cultos que foram preparados para que nós juntos em casa pudéssemos estar buscando a face do Senhor. Isso porque nós decidimos dar um descanso aos nossos voluntários, tanto os voluntários que servem no Ministério de Áudio, quanto os voluntários que servem no Ministério da Projeção e da Transmissão. Nós então interrompemos as escalas durante as quartas-feiras em janeiro, para que os nossos irmãos também pudessem descansar, alguns em viagens familiares, particulares, e assim possamos voltar com as energias recarregadas a partir da próxima semana. Mas, repito, na próxima semana tudo ao vivo, aqui no templo, para quem puder vir presencialmente e também para quem estiver em casa. Quero aproveitar para registrar aqui meu louvor a Deus, minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos que nesse período nos auxiliaram para a preparação, para a produção dos vídeos dos cultos de oração nesse mês. Quero agradecer ao nosso irmão David Catanhede, ao nosso irmão Daniel Braga, que nos auxiliaram em toda a produção dos vídeos desse tempo dos cultos de oração, e também o pastor Jefferson da Lamura, que fez a edição desses vídeos e oportunizou então, todos eles oportunizaram a que nós estivéssemos reunidos nestas quartas-feiras do mês de janeiro. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês em Cristo Jesus. Pai querido, Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado a nós. Te louvamos porque podemos cantar, bendizer o nome do Senhor, te adorar através de canções como fazemos às quartas-feiras e aos domingos. Podemos te adorar com as nossas vidas, com as nossas mãos, com o nosso serviço, com a nossa entrega ao Senhor. E eu te louvo pelos voluntários da nossa igreja em todas as áreas, recepção, som, mídia, crianças, todos os líderes de ministérios. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco. Muito obrigado pelos irmãos que de forma especial puderam servir para a preparação da veiculação destes cultos de oração no mês de janeiro. Abençoa os seus filhos, abençoa, Senhor, suas famílias, seus lares. Que o Senhor possa derramar sobre eles das tuas mais escolhidas bênçãos e que eles continuem também sempre com o coração disposto a servir ao Senhor. E agora nós te pedimos, Pai, fala ao nosso coração,
que a leitura da Tua palavra possa encontrar um lugar todo especial dentro de nós. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira carta de Pedro, finalizando a nossa leitura neste mês de janeiro, às quartas-feiras, com o capítulo 5 da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, para que possamos extrair lições, apontamentos, meditações para o nosso coração. Antes de entrar na primeira carta de Pedro, porém, quero lembrar você que nós estamos hoje iniciando o terceiro livro das Sagradas Escrituras. A leitura de hoje, lá do nosso cronograma, do nosso plano de leitura, são os 3 primeiros capítulos do livro de Levítico. Então, comece com o livro de Levítico hoje, se você não fez a leitura ainda. Quando encerrarmos o nosso culto aqui, dedique mais alguns minutos e leia a palavra de Deus. E se você ainda não está conosco nessa empreitada, olha, amanhã já é fevereiro. Amanhã nós já estamos iniciando mais um mês de leitura da palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar você a estar conosco neste projeto. Leia a Bíblia durante este ano. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler o que nos diz as Sagradas Escrituras neste momento. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja, pois, o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Eu não sei se está chovendo aí onde você está. Aqui está chovendo bastante, uma chuva torrencial, mas é a chuva de verão que nós desfrutamos e recebemos com gratidão nessa época do ano, na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, a carta do apóstolo Pedro, especialmente no capítulo 5, ela
traduz muito bem e praticamente resume tudo aquilo que o apóstolo tenta ensinar, compartilhar, escrever para os seus leitores e para nós através destas linhas. O apóstolo Pedro enfatiza, dentre outros aspectos, a graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos. O apóstolo Paulo já falava a esse respeito quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 2. É a graça de Deus que nos salva. E é a graça de Deus também que nos sustenta. E é a graça de Deus também que nós devemos compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Meus queridos, a vida do cristão, ela só tem sentido se ela for vivida para compartilhar, para anunciar, para manifestar a outros qual é o valor e qual é o sentido, qual é o significado da graça de Deus nas nossas vidas. Por isso, meus queridos irmãos, de todos os versículos que pudemos ler e sobre os quais podemos meditar neste capítulo 5 de 1 Pedro, o que mais falou ao meu coração na leitura desta semana foi aquilo que ele escreveu já no final, já na parte de saudação final do seu registro, do seu texto. Ele diz no versículo 12: com a ajuda de Silvano, um irmão em Cristo, um líder na igreja também, a quem considero irmão fiel. E aqui tudo indica que este irmão era aquele companheiro de Paulo, Silas. Era outra tradução, é a outra tradução para o nome Silvano, que labutava junto também com os apóstolos na propagação do evangelho. E Pedro então diz: a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Ou seja, Paulo está dizendo que poderia, Pedro melhor dizendo aqui, está dizendo que poderia escrever ainda muito mais sobre a graça de Deus. Aliás, meus irmãos, todos os textos que pudéssemos escrever, todos os livros que pudéssemos registrar, todas as folhas em que pudesse ser possível registrar algo sobre a graça de Deus, ainda seria apenas um resumo. Sim, um resumo. Porque nós só podemos falar da graça de Deus até certo ponto. Nós não podemos falar sobre toda a extensão, sobre toda a profundidade da graça de Deus. Por isso, quando o apóstolo Pedro diz: eu lhes escrevi resumidamente, é para deixar claro que o que ele escreveu falando com propriedade sobre a graça de Deus. Ele escreveu falando com a autoridade apostólica sobre a graça de Deus. Mas ele não poderia escrever tudo sobre a graça, simplesmente porque a nós é impossível registrar tudo a respeito da graça de Deus. A nossa capacidade, a nossa compreensão é limitada. Mas o que nós sabemos da graça de Deus, meus queridos irmãos, é suficiente para que nós possamos não apenas entendê-la, mas também experimentá-la em nós. E mais, é suficiente para que nós sejamos canais, instrumentos nas mãos de Deus, para que outras pessoas também experimentem desta graça. Portanto, nós somos chamados. O chamado de Deus para nós é este. Nós somos chamados a ser canais da graça de Deus, meios, instrumentos através dos quais a graça de Deus que um dia nos alcançou e pela qual vivemos, possa por nosso intermédio, possa através das nossas ações, através das nossas palavras, através do nosso jeito de viver, que esta graça possa alcançar a vida de outras pessoas. E o apóstolo Paulo então diz: eu encorajo vocês com esta graça, eu testemunho a vocês desta graça, a verdadeira graça de Deus. É a graça da qual podemos falar. A verdadeira graça de Deus na nossa vida é a graça da qual podemos testemunhar. E a pergunta, obviamente, que eu faço a você, que eu tenho feito a mim, é esta: você pode testemunhar da graça de Deus na sua vida? Eu posso dar testemunho da graça de Deus na minha vida? A verdadeira graça de Deus é esta. É a graça da qual podemos testemunhar. É a graça com a qual podemos encorajar outros e podemos nos encorajar mutuamente.
capítulo 5 da primeira carta de Pedro, está falando, meus queridos irmãos, essencialmente de cuidado, de pastoreio, dos presbíteros, dos líderes, dos anciãos, que devem pastorear com todo cuidado, da disposição humilde do nosso coração, de sermos pastoreados uns pelos outros. Isso tudo é fruto da graça de Deus. Pastorear e ser pastoreado, cuidar e ser cuidado, é fruto da verdadeira graça de Deus presente na nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos, nós não podemos experimentar do pastoreio de Cristo, não podemos experimentar do pastoreio dos nossos pastores, dos nossos líderes, se nós não conseguimos compreender e estar abertos a experimentar sobre a graça de Deus. E nem conseguiremos reproduzir isso a outras pessoas se nós não estivermos dispostos a viver isso nas nossas vidas, a desfrutar disso nas nossas vidas, para que nós possamos encorajar outros a fazerem o mesmo. Por isso, meus queridos irmãos, no final do versículo 12, o apóstolo Pedro, ele faz um apelo aos seus leitores aqui. Ele faz um apelo aos seus leitores, ele diz: mantenham-se firmes na graça de Deus. Eu estou algumas vezes me confundindo entre os apóstolos, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo fala muito sobre a graça de Deus, mas o apóstolo Pedro também, igualmente, enfatiza a importância da graça nas nossas vidas. E o chamado para você e para mim hoje é este: mantenhamos-nos firmes na graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos, é a graça de Deus que nos sustenta, ela restaura, ela trata, ela liberta. A graça de Deus, a graça sobre a qual cantamos, né? A maravilhosa graça, graça inefável, graça imensurável, a graça que está sobre todas as coisas. Esta graça é a graça, é a fagulha divina que nos mantém de pé. Que Deus nos ajude a viver a experiência do pastoreio bíblico, do pastoreio cristão, do pastoreio que significa o cuidado de uns para com os outros, da reciprocidade, da mutualidade cristã. Mas que possamos viver tudo isso debaixo da graça de Deus. Que possamos encorajar outras pessoas, que possamos ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, que possamos para outras pessoas testemunhar da graça de Deus presente nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós orarmos, eu quero encorajar você, diante da graça de Deus, ou a partir da graça de Deus, a que você possa reler o capítulo 5 que nós lemos hoje, meditar nele nos próximos dias. Peça ao Senhor que possa falar ao seu coração enquanto você lê a sua bendita palavra. Vamos então apresentar as nossas vidas diante do Senhor em oração. Cada motivo que chegar pelo chat, eu repito, será apresentado diante do Senhor, e nós queremos estimular você a compartilhar os seus motivos de oração, para que estejamos intercedendo uns pelos outros. Pai querido, Pai bendito, muito obrigado. Muito obrigado porque ao longo deste último mês pudemos pensar sobre a nossa vida com o Senhor. Podemos pensar sobre o modo de viver uma vida santa, uma vida com temor e tremor diante do Senhor. Podemos, ó Deus, pensar sobre a nossa condição como servos de Deus e vivermos a liberdade em Cristo para servir ao Senhor. Podemos, ó Deus, pensar também sobre como enfrentar os problemas da vida, as pressões, até mesmo as ofensas, com o coração entregue na Tua presença, com a disposição de servo. Ó Deus, nós não queremos retribuir ninguém, o mal com o mal, o insulto com o insulto, mas queremos, ó Deus, ser humildes e misericordiosos na Tua presença do Senhor. Podemos também ao longo deste mês, ó Deus, pensar sobre a nossa caminhada com o Senhor e sobre a importância de nós nos dedicarmos à oração, sermos alertas, sermos vigilantes. Nós, ó Deus,
sabemos nos portar neste mundo tão desafiador. E obrigado porque o Senhor nos ensinou e nos ensina a investir na vida piedosa como elemento fundamental para a nossa vida no mundo. E obrigado porque hoje, ó Deus, podemos pensar sobre a graça de Deus. Pai, que a Tua graça nos sustente, que a Tua graça nos abençoe, que a Tua graça nos use para que outras pessoas conheçam o Evangelho de Cristo Jesus. Queremos nos manter firmes na graça de Deus. Por isso também eu quero orar por cada uma das pessoas que está conosco na transmissão, que está cultuando conosco em casa. Pai, que cada um de nós, cada uma das pessoas que cultua conosco, de todos os lugares do Brasil, até mesmo de outras partes do mundo, possam ser alcançados por essa palavra. Possamos ser alcançados por essa palavra. Que possamos nos manter firmes no Senhor, não por nós mesmos, mas pela presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Ouve, ó Pai, a nossa oração. Abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor, cada um de nós e atende-nos conforme a Tua vontade. É a oração que eu faço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, Deus abençoe a sua vida. Se você não pôde estar conosco aqui de forma presencial no mês de janeiro, eu quero encorajá-lo, quero desafiá-lo a estar conosco na próxima quarta-feira, dia 7. É isso mesmo. Quarta-feira, dia 7, o nosso culto será transmitido ao vivo aqui do nosso templo. E será o tempo também em que vamos consagrar o nosso retiro espiritual diante do Senhor. Então, se puder, venha, esteja conosco. Não se esqueçam, faça a sua inscrição. Evangelize a alegria de cumprir o chamado. Próximo domingo vocês podem, cada um de nós pode procurar os nossos irmãos Mauro e Deusinha, que coordenam o nosso retiro, pegar todas as informações, tirar todas as dúvidas e fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga para este momento especial. Por falar em próximo domingo, nós teremos um momento também muito especial na nossa escola bíblica. Próximo domingo, primeiro domingo de fevereiro, é o retorno da nossa EBD. Então, nós vamos ter um delicioso café da manhã compartilhado. Os irmãos estão recebendo as informações através das mídias sociais. Estejam atentos, nos procure lá no Instagram. Nosso perfil é IBCT_oficial. Lá você tem todas as informações das nossas ações, dos nossos projetos. No sábado agora, nós vamos ter uma ação maravilhosa de doação de sangue, porque crente de verdade é crente sangue bom. Então, procure as informações, participe conosco tanto no sábado, desse projeto de doação de sangue, quanto no domingo. Esteja aqui no nosso café da comunhão com a escola bíblica para o início do nosso semestre. Teremos cultos também, tanto pela manhã e à noite, e você é muito mais do que bem-vindo em nosso meio. Aqui é o seu lugar. Venha ser igreja conosco e desfrutar desse tempo tão especial na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida e que Deus conduza os seus passos sempre debaixo da graça do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Esperamos você no domingo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.